Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está na Sala de Vigilância, quadrinhos, cinema, série de TV e tudo mais. A vigília não para. E hoje, para discutir aqui, saindo um pouco do universo dos bonequinhos, do universo dos quadrinhos, do universo Marvel, do universo DC, vamos falar sobre uma pauta potente, uma pauta que provavelmente destruiu muitas pessoas ao assistirem essa série, que é a série do hype, a série do momento, que é Adolescência da Netflix, não é mesmo, Ederson Nunes? Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos aí. Tentamos sair do hype, mas não conseguimos, porque essa série aí já pegou a gente e tá pegando muita gente aí, de certa forma, porque traz muitas camadas e muitas discussões, e é isso que a gente vai falar agora. Exatamente, mas antes de entrar na discussão, vamos lembrar aqui que você pode nos ajudar dando um simples like nesse vídeo, assinando o canal, acionando o sininho, comentando com a gente. Se você já assistiu a série, já deixa os comentários aqui. Se você acha que precisa recomendar essa série, também comenta aqui. Mas se você também quer ir ao cinema, olha aí, você pode ser um dos nossos apoiadores, acessando o apoia.se/vigilianerd, um mundo de vantagens para você, e cineminha todo mês garantido. Seja um membro VIP da nossa comunidade, discuta com a gente todos esses hypes, todos esses zeitgeists que acontecem de tempo em tempo com séries, quadrinhos, cinema, TV e tudo mais. Afinal, como eu já falei, a vigília não para. A gente tem o grupo de apoiadores lá, onde a gente está discutindo agora, nesse exato momento, todas essas 1001 séries que estão acontecendo agora. Tem Demolidor, a gente fala de episódio por episódio, a gente falou de adolescência também, falamos lá do Invencível, ainda não falamos do Reacher, mas acho que vamos falar ainda, porque está acabando agora. Tá acabando o Reacher. Então tem várias séries que estão acontecendo agora, e é um momento ótimo para séries, e a gente adora séries, e a gente também acho que seria interessante falar que se essa série Adolescência fosse parar no cinema, que é a melhor forma de consumir um produto, que daí tu desliga o celular, não tem que prestar atenção no que tá falando, e tu tem foco e tu dá para pensar mais. Que se essa série fosse no cinema, ia ser muito mais impactante. E aí a gente não teria celular e essas coisas para atrapalhar a gente aí que tá... e pausar, né? E aí a gente teria mais um impacto, a pedrada era muito maior. A pedrada já foi forte, imagina vendo tudo isso no cinema. Mas é isso. Vamos adentrar na treta, então, falando dessa série que estreou há poucas semanas aí na Netflix. Tomou conta de todo o universo nerd geek e estourou a bolha. Né? Estourou a bolha. É o mais assistido da Netflix nas últimas semanas. E nós aqui, como pais, também estamos sendo impactados por muita gente e muitos colegas e muitos amigos e dos nossos grupos de pais, né? Dos nossos filhos que têm os coleguinhas lá no colégio, também estão muito querendo discutir, falar, tá todo mundo querendo falar dessa série Adolescência. Mas eu confesso, Dé, que como vários produtos que entram no hype, eu tenho aquele primeiro rancinho, assim, aquela coisa, tá todo mundo falando, tá todo mundo hypando, não vou ver. A unanimidade é complicada, assim, né? É feito manada, né? É feito manada, é complicado daí. Mas assim, como a gente tem filhos e é um tema que nos apetece, é importante também a gente não tem filhos adolescentes, mas então vamos dizer assim que fomos um pouco vacinados agora com essa série. Exato, né? Foi necessário, né? Necessário, porque a gente já provavelmente imagina que estamos mais propensos a não cometer os mesmos erros, né? Digamos assim, esperamos que sim, né? Porque a gente não tem filhos adolescentes, mas a gente foi adolescente. A gente lembra como é que era. Pelo menos eu me lembro muito bem como é que era adolescente e muitas coisas que os meninos e as crianças dessa série aí que são representados ali. Eu me lembro que era bem semelhante, né? Claro, um nível de que as crianças hoje têm de acesso à informação, de muita informação recebidas, né? Então a forma de comunicação também é diferente das crianças hoje, né? E eu me lembro muito bem que a gente vai falar do segundo episódio ali que foi mais impactante. Vamos falar de todos os episódios com spoilers, então fique atento aí, vamos sim falar com spoilers, porque obviamente a gente já tem esse hype, esse zeitgeist, tá todo mundo falando da série, então muita gente já assistiu e obviamente a gente, para fazer um conteúdo um pouco mais aprofundado, a gente tem que dar esses spoilers, tem que dar essas dicas do que aconteceu pra gente, enfim, chegar num veredito aí no final desse vídeo. Mas falando da série, ela conta uma história de um menino chamado Jamie, interpretado pelo Owen Cooper,
É uma série produzida e criada pelo Stephen Graham, que é um dos protagonistas também da série, que faz o pai do Jamie. E você deve conhecer ele lá de Snatch, Porcos e Diamantes, mas obviamente você já viu ele em alguma outra produção, porque é um cara muito tarimbado, um ator inglês muito renomado também. E agora ele está aqui assinando essa série junto com outros roteiristas, outros criadores, e com uma produção também do Brad Pitt, olha aí. Brad Pitt assinando essa produção da Netflix. E tirando essa parte do ranço, né, que a gente comentou, a gente vai pra série e eu tava muito zerado quando eu comecei a assistir essa série. Eu não tinha pego nenhum spoiler, não tinha nenhuma essência, mas tinha ali uma mínima tinta do que era a série. E quando eu assisti o primeiro episódio, eu fui... A nossa cabeça cinéfila, nossa cabeça de crítico, ela já nos remete a um lugar comum, assim, de que estamos diante de uma série de crime que vai ter uma reviravolta no final. E é isso que é o mais legal dessa série. Você provavelmente vai assistir o primeiro episódio, vai ter essa sensação, mas aqui, como a gente já falou, que vai ter spoilers, essa sensação ela vai ser muito rápida e talvez, como eu, não sei, né? Obviamente falo por mim, mas eu cheguei até o terceiro episódio, eu esperava assim essa reviravolta, esse clichê de um thriller, né? De um thriller de assassinato que no final das contas ia me mostrar que o assassino que a série me apresentou não é. Que seria o óbvio, né? Que seria uma série óbvia de crime. Mas aqui nós estamos falando de uma série de crime. Estamos falando de uma série de drama familiar. E aí de drama real que pode estar muito mais palpável, muito mais alcançar todos os lares de uma forma muito mais fácil e muito mais comum do que a gente pode imaginar. Então, a primeira história, a sinopse, a tinta da série é assim. A polícia invade a casa no subúrbio da Inglaterra e dentro dessa casa a gente tem um pai, uma mãe, uma filha mais velha e um filho mais novo, uma família funcional, tradicional, digamos assim, e que está ali no subúrbio, parece uma família super normal, mas ela tem a casa invadida, arrebentam a porta, a polícia vem e tira a pessoa mais improvável do lugar dela, que é o menino de 13 anos, com uma gravíssima acusação de assassinato. E a partir daí começa a saga do menino Jamie e da família dele. Esse primeiro episódio também me pegou assim já de cara, assim, a gente não comentou ainda, mas é tudo feito em plano de sequência, né? Então, em tempo real, que nem o nosso finado Jack Bauer das 24 horas, lá onde aqui era quase tudo plano... Entre aspas, né? Entre tempo real, mas aqui realmente né? Porque até a preocupação da direção e da produção eles pegaram tipo uma delegacia que é perto de uma casa para poder fazer o transporte rápido, assim, né? Quando o menino foi capturado. Tirado de casa, né? Tirado de casa para prestar depoimento. E aí, então, tudo foi muito bem pensado numa cidade... O crime acontece numa cidade pequena, assim, relativamente pequena. Então, para que essa mobilidade seja fácil na produção, né? Então, me pegou, assim... Que tu comentou, assim, que no final do primeiro episódio, aí, spoiler, né? Aparece o vídeo, o delegado mostra o vídeo dele cometendo o crime, né? Então, e aí, para mim, eu já estava certo. Então é isso aí. Não era o que eu queria? Não era. Eu queria que o guri fosse inocente, mas... É a vida real, né, a gente torce porque é aquela coisa de apresentação de personagem, né? Quando te apresenta o personagem, tu imagina que aquele vai ser o personagem principal, vai ser, entre aspas, o mocinho, o bom, o herói, sei lá o quê, dependendo da história, e que a gente vai se apegar àquela pessoa e no final a gente vai ter uma entrega de que deu tudo certo, as coisas terminaram bem. E aqui as coisas são absolutamente diferentes, assim como a vida, né? A vida nos entrega histórias assim marcantes, dramas marcantes, e é um drama então pesadíssimo. A gente vai ter a cada um dos 4 episódios. Obrigado, Netflix, por ter feito uma minissérie e não uma série que queira ser mais expandida, assim, porque a gente tem uma história fechada, caprichada, do início ao fim, e como o Dé falou, no plano sequência, que é um recurso que não é só um recurso para ser bonito, né? A gente teve o filme... O filme 1918, né, que concorreu ao Oscar, que é todo um filme em plano sequência, mas ali tem a trucagem, né? Mas aqui eu tenho uma dica de um filme
que é totalmente em tempo real e em plano sequência, que se chama Victoria, é um filme alemão. Também é um filme que se passa, tipo, numa noitada de uma menina lá que ela vai... Eu tinha um filme da Netflix do ano passado também, Athena. Atena, todo em plano de sequência? O Atena não é todo em plano de sequência. Mas ele tem uma parte. Uma abertura, muito boa, né? Uma abertura. É muito bom. Atena também tá na Netflix, é um filme francês e excelente também, tem um plano de sequência. É do ótimo. filho do Costa Gravas esse filme. É bem legal. E, enfim, a gente estava falando do plano de sequência aqui, que ele não. Ele é um. A série foi pensada e foi muito bem montada como uma super coreografia, um super teatro, né? Então tudo que acontece ali, eles gravaram ali 1, 2, 3 vezes, né? Alguns episódios mais vezes, outros menos vezes, mas é tudo como o Jack Bauer queria ser, não em 24 horas, mas em 4 horas. Então, todas as horas, todos os minutos, segundos que passam na série, é o que acontece mesmo e não existe nenhuma trucagem. Ele é realmente um plano de sequência que não tem cortes, né? Eles vão filmando os 40, 50 minutos de cada episódio, sem interrupções, sem aquela tipo, a câmera passou num poste, ficou preto e cortou para outro lado. Não tem essa trucagem. Ao menos a gente não viu, né? Não tem ali. Aí, tanto que eles fizeram umas mirabolâncias, né? Com gruas, com drone, né? No segundo episódio, então que são bem impactantes também. Mas essa escolha, ela não é simplesmente para portfólio, né? Não é para dizer que conseguimos fazer, como é bonito, né? É uma escolha que casa muito bem com a série, porque ela vai te dando as tintas de angústia, né? De o menino sendo transportado, o pai não vai com ele, a gente vê ele chorando e tentando bater e falando com o pai na janela do carro. A gente não sabe onde está o pai e a mãe durante todo o trajeto, o que está acontecendo, por que eles demoraram tanto, porque quando ele vai ser atendido ele deveria estar com alguém, a gente fica todo ansioso e nervoso, então a gente fica preso àquele movimento que traz essa angústia, né? Que é bem particular. Então acho que o acerto nessa escolha foi não só técnico, mas narrativo também, né? Então ele deixou a arte melhor, né? E tu sabe que eu assisti o primeiro episódio, daí eu já tirei a conclusão e infelizmente queria que fosse outro desfecho, mas aí... Eu fui até o terceiro episódio, eu torci. E aí quando começou o segundo episódio eu meio que cansei e daí eu parei de olhar no meio, assim, pra olhar no outro dia, né? E aí eu voltei o pensamento no primeiro episódio de novo, porque eu pensei, o guri não sabe mentir. Porque ele estava falando quando ele foi levado para a delegacia lá que ele não tinha sido ele, mas ele parecia meio falso, sabe? Então já tinha alguma coisa assim, né? É interessante, né? Porque é o momento que a gente está vendo aquele personagem pela primeira vez. A gente está querendo se afeiçoar a ele. Claro, a afeição dele colabora, um menino bonito, todo, né? Saudável, todo saudável, assim, da família, ele foi tirado de casa, se mijou nas calças ali, e ele chorou e tal, fica, né, sensibiliza, né? Talvez um pouco também, às vezes, de um olhar um pouco masculino de querer livrar a cara do menino, não sei, pode ser também. Mas eu fui até o terceiro episódio achando que não, eles vão contar uma história que aquele vídeo tem alguma deepfake. Eu já achei que ia para um deepfake, assim, uma coisa assim que, enfim, poderia acontecer também no mundo atual, da realidade. Seria um balde de água fria, assim. Seria ruim, né? Seria ruim. Ainda bem que eu fui, que a minha análise não foi o produto final, que o produto entregou. Por isso eu pensei, quando eu voltei, quando eu tinha terminado de olhar o segundo, eu olhei, me lembrei do primeiro de novo, assim, esse guri, nesse primeiro episódio eu não gostei, sabe, dele, sabe? Eu achei que ele estava sendo falso, sabe? Olha só, então. Pois é, e agora faz sentido, agora faz mais sentido, assim, porque ele estava mentindo na verdade, né? É porque no primeiro episódio a gente já tem aqui, spoiler, como a gente comentou aqui até, a gente está ali pensando que ele vai ele vai contar a história, ele está se dizendo inocente o tempo todo. Quando ele contar a história, ele vai dizer porque ele é inocente. E aí ele tem a orientação, isso é legal também, que a abordagem toda da polícia quando ele chega na delegacia, ela é muito humana. Sim, né? Muito humanizada. Diferente do que a gente conhece aqui. Exato. No Brasil, eles já iam botar ele numa salinha e não iam esperar advogado nenhum, né? E aí iam torcer toda a história. E aí ele chega, as pessoas estão preocupadas com o que ele está entendendo da situação, elas explicam direitinho para ele, são secas em alguns determinados momentos, em alguns determinados pontos,
em determinados momentos vocês perguntam, você sabe o que aconteceu, você sabe que está sendo acusado, você está entendendo o que está acontecendo, e ele vai dizendo que sim e tal. E aí ele tem a orientação da chegada do advogado, né? O advogado de defesa, Bem que é ruim. que é uma indica... Eu não achei ele ruim, né? Eu achei ele sensato, né? Porque, ok, ele é o advogado de defesa cedido pelo governo de graça, então normalmente as pessoas diriam, o pai dele até diz, né? Não, se é de graça é uma merda, né? Se é de graça é ruim, não vou querer, né? E aí eles dizem, não, ele é um bom profissional, tá? O policial diz, né, e tal, né? É você que está dizendo e tal. E aí quando chega essa situação de que o policial já coloca ele na mesa e o advogado está chegando, ele pede um tempinho, ele conversa e tal, ó, determinado, você não precisa dizer tudo, que ele não responder tudo. Ele tem uma conversa assim, faz umas perguntas aleatórias sobre a vida dele, né, para ver, testar ele, o quanto ele é inteligente, o quanto ele está entendendo das coisas, né, e perceber. Porque ele também estava caindo de paraquedas, né, no processo todo, né. E aí mas ele é a todo momento muito profissional. Ele diz, tu não precisa responder tudo que te perguntarem. Se tipo, fizerem uma pergunta que te coloca em uma situação delicada, tu diz, sem comentários. Sem comentários. E aí o guri entende. E aí ele vai pro discurso e aí começa a questão de nos armar, assim, né? Porque o policial faz perguntas contundentes, aperta ele e mostra por A mais B que ele fez aquilo. E ele começa a dizer sem comentários. E aí a gente vai perdendo a credibilidade nele. Ele vai dizendo sem comentários. Aí tu pensa assim, ele disse sem comentários para essa pergunta? Então, aí tem, né? Aí tem. Então, é legal. E a sagacidade do roteiro? Do roteiro e eu ia dizer, do advogado, né? Porque ele realmente parece meio toscão. Mas daí a gente percebe que ele entendeu o que o guri fez. E ele não tem como depor contra o que ele percebeu, né? Então, ele faz as perguntas, ele diz, orienta, e orienta o pai e tal, não sei o que. O pai até também, às vezes, se mete um pouco nas perguntas e a gente tem aqueles momentos bem tensos, assim. Principalmente quando ele diz não, sem comentários para as perguntas mais contundentes que o policial e a dupla policial tá fazendo ali. Então, a gente vai se desconstruindo e são 4 episódios. Cada episódio vai nos destruir um pouquinho mais. Eu vou falar, já indo um pouquinho porque o episódio que eu gostei mais, assim, porque cada pessoa pode gostar de um diferente, mas eles são, no geral, todos se completam, né? E ainda bem que são apenas 4 episódios, eu não tenho saudade de Lost, de Arquivo X, que eram 20 e poucos episódios, né? De 40 minutos. Então agora esse foi sucinto, esse foi rápido. E então o segundo episódio, que leva já no outro dia, né? Um dia posterior à prisão do menino, o delegado e a parceira dele vão para a escola, né, do menino. Muito bons atores também. Muito bom também, né? Eles conversam com todo mundo e aquele clima da escola foi que me pegou. Tanto que eu olhei de novo, esse episódio eu olhei de novo, né? Porque eu tenho essa vivência, eu tive uma experiência de professor numa escola particular aqui na região e claro que é totalmente diferente da escola. Pelo que a gente sabe, ele é uma escola pública inglesa, né? Mas assim, ó, nos padrões nossos aqui seria uma escola particular, né? Exato. Mas aí a gente fica pensando, né? Se aquela escola já é um caos na Inglaterra, né? Aqui as escolas particulares já são um caos. Aí tu imagina uma escola pública de periferia, que é muito mais complicado de interagir. E ali as crianças meio que dominavam assim a escola. E ali é uma né? cidade pequena ainda, né? Estamos falando de uma cidade super interiorana, né? E aí, então, a própria parceira do delegado fala, né, que ela não gosta de estar ali porque escolas fedem, o cheiro de xixi, não sei o que mais que ela falou lá. O lance meio Nirvana ali, fede o espírito adolescente, né? Isso. Cheira espírito adolescente. E a gente vê os professores que não tem pulso para fazer... receber as crianças e coordenar, e as crianças se descontrolam e fogem e batem uns nos outros. Então, também é uma crítica à forma das escolas hoje, né? Para mim, é uma crítica que eu tendo essa experiência recente,
vejo que não funciona, sabe? Porque as crianças estão lá todas uniformizadas da mesma forma, tem que respeitar o uniforme e trata todas as crianças da mesma forma quando a gente sabe que todas as pessoas são diferentes e aprendem diferente, né? A gente sabe... Se coloca em caixinhas, né? Se coloca em caixinhas. Coloca nessa caixinha e a partir de agora tu te comporta assim, né? Então é uma crítica minha, assim, né? As escolas e a forma da educação atual. Então ali a gente vê muito isso e também como a escola não é legal com as crianças, né? Porque todas ali por obrigação, não estão porque gostam, né? Então é bem complicado isso. E ali, então, essa para mim foi o episódio mais emblemático também. E também a conversa do delegado com o filho dele, que também estuda na mesma escola ali, que ele mostra pro adulto e pra gente também, né? Que tem um mundo... online, um mundo virtual que a gente não está participando, que a gente não está cativando as crianças para estar junto com a gente, né? Então toda essa conversa que claro, que nem eu digo sempre, a gente também já foi adolescente, já sabe que nessa época também tinha formas de a gente se expressar para os adultos não saber, né? Mas aí cabe muito da família ser cativante com o filho, da criança não mentir, né? É um outro papo muito mais profundo. E a tecnologia, né? Já mudou tanto, já evoluiu tanto que entrou de vez, né? Então, as pessoas hoje, elas... a série fala disso o tempo todo, né? Do primeiro ao último episódio, ela crava o distanciamento das gerações, principalmente essa nova geração que é adolescente agora, tem com os adultos e a dificuldade de conversa, de diálogo, de entendimento. É um abismo, né? Existe um abismo, um gap muito grande, porque tu comentou ali, eles faziam os códigos nos cadernos, faziam a língua do P, faziam uma coisa mais inocente, digamos assim, mas a tecnologia inverteu toda essa situação, né? A gente partiu do SMS, o celular, os adolescentes começaram a usar o celular. E-mail, são várias formas de comunicação que são muito particulares e que detonam, destroem e a relação particular da família como núcleo familiar em casa, né? Que pouco se conversa e de vez em quando até o pai acha e investe na tecnologia para as crianças. A mãe dá um computador novo, porque a criança vai ficar em casa, vai ficar segura, né? Em casa ela está segura, que bom que ela está em casa. E não sabe que ali do outro lado do quarto ela está com uma tela e ela está vendo as coisas mais bizarras e mais marcantes e mais impactantes que a gente não tem acesso ou que não tinha acesso um tempo atrás e que tem acesso agora a um clique e que transformam em comunidades virtuais, desvirtuam pessoas, ameaçam pessoas e fazem as pessoas entrarem em nichos e esses nichos te comandarem, né? Te lavarem fazer meio que uma lavagem cerebral, te colocarem em situações dessa forma, que é mais ou menos o que acontece com o personagem principal aí, o Jamie, que a gente tem ali depois que a gente vai ver com essa conversa que é uma das cenas mais marcantes desse segundo episódio, desse caos que é aquela escola, né? A gente fica todo momento perturbado naquele episódio. Aquele episódio, o sentimento de perturbação para mim foi assim marcante, né? Porque as crianças na desordem, os professores sem impulso, o professor que chegava atrasado era debochado, a diretora que queria ser solícita com os policiais de todas as formas, mas que também, né, ali não era respeitada pelas crianças. Então, o distanciamento que existia entre os pais existia entre os professores também. Sim, e me assustou ali, claro, que é um roteiro bem escrito, né? Mas assim que o delegado toma conhecimento de todas essas, como os jovens se comunicam, de tudo que está acontecendo, do bullying que está acontecendo, tipo, ele meio que comenta assim com a diretora, diretora, o que tu tá falando, né? Sim, ela é uma tinta que ele recebeu agora e ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Então ela estava mais distante ainda do que, né? E tá lidando ali todos os dias com os jovens, né? E o policial e a dupla chega para investigar e eles querem muito saber um propósito, né? Por que aquilo aconteceu? Qual é a motivação dele, né? E eles não conseguem nem arranhar a superfície do que tinha acontecido. Eles não tinham zero entendimento. Aquele diálogo dele com o filho dele é muito marcante, porque ele fala um monte de coisa, dá um monte de informação, e o pai dele olha para ele assim, o quê?
E, tipo, ele tinha que pedir assim, cara, desenha pra mim, porque eu não tô entendendo nada. E o filho dele meio ficando atucanado. Pai, vocês estão pagando um mico aqui. São 2 policiais pagando um mico aqui. E eles nem sabiam que estavam pagando mico, né? Sim, É muito, muito, muito impactante, muito impactante. E aí, nesse quesito, assim, esse episódio é de caótico, ele mexe com a gente nesse sentido. Depois a gente tem uma fuga de um aluno, né? Tem a amiga... A amiga da menina que morreu, que se revolta, não quer falar com o policial, manda todo mundo, né, tipo, super revoltada também, porque para ela o que estava acontecendo era uma celebração ao crime e não à vítima, né? Então tinha um outro olhar ali, um olhar mais feminino para toda aquela situação ali de que o menino, entre aspas, teria conseguido o que ele estava querendo o tempo todo. Porque ele não era um menino popular, a partir dali ele era um menino que era falado por toda a escola, né? Então... muitas e muitas camadas dentro de 40, 50 minutos nesse episódio que são bem marcantes. E no final, né, a gente tem a cena do drone, que sai do colégio, faz sobrevoo pela cidade e chega até o estacionamento. Isso ali que é a cena do crime. Que o pai vai lá e deixa amarrar umas flores. E aí fica aquele... Outro momento que a série nos quebra. E falando de novo como foi filmado, né? Como é que aquele plano sequência normalmente filmado com uma câmera só, como é que eles colocam ela na câmera, no drone, sem dar um impacto, assim, que ele, tipo, prender no drone para voar. Então é bem com programação e o sistema... Tecnologia de amortecimento, de absorção de impacto ali muito boa. Muito legal. Então, novamente aí a questão do plano de sequência chegando para trazer um bom resultado no final do episódio, né? Aí vamos pro terceiro, que, assim, se fosse ranquear, é o meu preferido. Talvez o último ali também tem principalmente a cena final ali. Mas acho que esse é o que mais marca, porque a gente tem 6 meses, 7 meses depois do crime. O menino tá num abrigo para adolescentes infratores. E ele vai ter uma sessão com a psicóloga, uma psicóloga nova que está chegando no caso, está fazendo sua última sessão com ele e vai testar ele e vai dizer, tô aqui para entender o teu entendimento dessas coisas. Teu julgamento está se aproximando e tu tem que... E aí tem uma série de coisas que acontecem ali, daí também, de novo, o plano de sequência nos causando aquela angústia, aquela situação de movimento, porque é um episódio de fluxos e refluxos, né? A gente tem vários embates, várias pausas, volta o embate, volta a pausa, e a câmera sempre circundando ali. Basicamente 3 personagens, né? Que é a psicóloga, que é uma baita atriz, também estava em The Crown, e duela, né? Tem esse duelo de atuações com um menino que está estreando, né? O menino Owen Cooper é um estreante na série, né? E consegue esse duelo de atuações muito marcante com a psicóloga. Basicamente ela chegando, ela interagindo com o porteiro, que eu falei, meu Deus, esse cara não fica quieto, muito inconveniente, muito envolvido, quer ajudar muito, quer se meter em tudo, e ela profissional ali, super direta e reta no que ela precisava fazer. Aí vem o diálogo, que acho que é talvez as partes mais icônicas da série, que é a cena dos dois duelando na sala de entrevistas. Eu fico... Claro que esse episódio foi mais curto fisicamente, assim, do ambiente, né? Que foi tipo 40 minutos só dentro daquela sala com eles conversando. Mas também a angústia do que foi filmado também ficou mais uma pressão, assim, para a atriz e para o menino fazer. Então, claro, eles devem ter filmado aquela cena lá umas 6, 7 vezes, né? Mas imagina, tu filmando 45 minutos... o roteiro rolando, não pode errar, né? Então deve ter sido para gravar isso ali deve ter sido angustiante também, difícil, né? Então palmas pra atriz aí e pro menino também, que depois fui lembrando também da questão de voltar pro primeiro episódio dele, de achar que que ia ser um ator ruim, mas que na verdade ele estava mentindo por causa que o menino na verdade estava mentindo também, né? Sim, e a gente uma atuação dentro da atuação. Atuação dentro da atuação. Então esse episódio aí é para tirar o chapéu aí da atuação e pelo abafamento essa série assim, que a gente teve, né? Vai estar em todas as premiações, vai ganhar muita premiação essa série, vai papar muitos títulos, digamos assim,
Porque, cara, toda vez que a gente para pensar nessa produção, nas atuações, no roteiro, na adaptação, na forma que ela foi feita, assim, ela realmente impecável, impecável. E vários momentos ali a gente tem também o diálogo dela tentando entender a cabeça dele, né? E ainda eu estava com aquela esperança de que, não, agora é o momento que ele tem para se abrir, né? Ele está envolvido com ela, ele pode dizer, vai dizer o que aconteceu, vai contar. A gente todo momento quer aquela coisa entregue, né? E a série não, graças a Deus, não, graças aos produtores e roteiristas que pensaram nisso, ela não entrega nada mastigado pra gente. A gente vai deglutindo, vai parcelando as entregas, vai interpretando, mas ela não vai te dizer assim, ó, aqui tá o pacotinho, tu abre e tá tudo aqui, né? Então eu voltei àquele momento de pensar, não, mas cadê o plot twist? Não, mas vai ter o plot twist. Não, isso aqui eles vão revelar alguma coisa. E o diálogo vai ficando cada vez mais angustiante, porque ele está muito distante de qualquer solução. Ele está muito distante de qualquer solução para ele. Só piora. Ele vai piorando, na verdade. Ele vai piorando, a gente acha que o menino tá numa boa, mas ele vai piorando e vai cedendo, e a câmera sai, eles têm aqueles fluxos e refluxos que eu comentei, sai do ambiente, volta pro ambiente, ela sai, passa pela janela e ele tá lá louco batendo na janela, assim, e, cara, o negócio pesou pra valer aqui. E toda a forma que ela usa pra cativar ele, pra se aproximar dele, de deixar um sanduíche, né? Então tem toda... Ela traz o café, chocolate quente com marshmallow. Né? Então ela... Bem, o roteiro é excelente, né? Então, mas esse episódio aí, realmente, eu fico em dúvida, assim, entre o segundo e esse aí, por causa das atuações, mas o segundo ainda me pega um pouquinho mais. O segundo é muito caótico, e esse aqui é marcante pelo duelo, né? Então, e o quarto... Vamos para o quarto episódio, então é muito marcante também, porque a gente espera outra coisa, e aí a gente tem mais um avanço de tempo, passou um ano e pouquinho, e a gente está na casa da família, vendo a repercussão toda ainda na família. A gente tem um pouco mais da atuação da mãe e da irmã mais velha, que até então estavam meio de lado, e muito em cima do pai, né, o Stephen Graham, que é um dos criadores da série, é um produtor e baita ator. E a gente vê os rompantes que ele tem, né? Que as coisas não estão bem, né? É aniversário dele. É aniversário dele, ele quer comemorar, ele quer levar a vida com uma certa leveza, quer voltar à normalidade. Eles têm uma perspectiva ainda de futuro, o julgamento do filho dele vai acontecer em breve. E eles estão querendo levar um dia tranquilo, mas a comunidade em volta também não deixa ele ter essa... A repercussão ainda acontece muito forte, ele tem a van pichada lá, ele vai tentar limpar, não tem como limpar, e aí ele vai para uma loja e ele leva todo mundo para passear. Ele a todo momento tá prestes a estourar, mas ao mesmo tempo ele quer viver a vida normal, ele quer comemorar o aniversário dele, ele quer de volta a leveza que até então ele tinha até um ano atrás, né? Então é difícil a gente se colocar no lugar dele, assim, mas a gente vai nos quebrando, né? Vai nos quebrando, assim, principalmente nós pais, assim, que ele tenta leveza e... no episódio anterior eles até comentam, não, teu pai teve rompantes violentos, teve uma vez que ele destruiu um celeiro e tal. E a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que ele batia na criança? Será que ele batia em alguém? E não, né? Não tem essa demonstração. Ele tem os seus rompantes, mas nunca maltratou ninguém, nunca destratou ninguém. Foi sempre cordato com todo mundo. Mas ele tem o rompante, ele tem os momentos de raiva dele, que ele demonstra em objetos, em coisas e tal, que ele, enfim, derrubou um celeiro, né? A série não mostra isso, mas a gente fica imaginando, né? Mas ele também se revolta com a pichação, ele pega a bicicleta do guri, ameaça o guri, então ele tem um momento de catarse física também, não só psicológica, né? E a gente fica ali completamente vendido, a gente fica pensando... Eu te juro que eu pausei o episódio e pensei, faltam 20 minutos. Como eles vão resolver isso em 20 minutos, sabe? Eu queria acreditar numa resolução boa, assim, né? E aí não tinha ainda. A experiência era a última que morria pra mim. Assim. Não, mas eu já imaginava, desde o primeiro episódio já tava ok. Eu já tinha entendido, não vai ter solução. Apesar de também, assim, seria, como eu vou dizer assim, cabia pra mim se o menino conseguisse se salvar, mas aí eu já sabia desde o primeiro episódio que não teria que... A forma que o roteiro
foi conduzido para isso foi excelente, porque eu fugi do óbvio, eu gosto quando foge do óbvio. E aí, então, acabou para mim, um dos momentos mais chocantes desse episódio, e foi quando o menino liga para ele, desejar o feliz aniversário, né? Não sabendo tudo. E ele mandou um presente. Ele mandou um presente, um desenho que ele tinha feito. E aí ele manda todo, não sabendo de tudo que tinha acontecido no dia ali do aniversário do pai dele, todas as repercussões, que tem a ver com o que aconteceu desde o início, né? E o pai ali recebe ligação para ele no carro, põe no Viva Voz, o menino não sabe que tá no Viva Voz e fala um monte de coisa. E acho que tá falando só com o pai dele, tá falando toda a família escutando. Com todos, né? E aí no momento que ele fala assim, eu acho que eu vou mudar o meu depoimento para ser culpado. Daí eu vou assumir, né? Eu vou assumir a minha culpa, né? E aí então o pai dá um momento de silêncio, assim, daí sorte que eles meio que já estão chegando em casa. Estão chegando em casa. Porque daí você não pode... Se o pai ficasse mais emotivo, poderia ter causado um acidente, assim, né? Poderia ter acontecido uma coisa talvez pior, né? E aí ele chega em casa e se encaminha pro final, né? Aí entra a mãe, né, pra conversar com ele, dá uma quebrada no ritmo ali da situação. Ele se espanta, né? Tá, vocês estão aí, também estão aqui e tal. Conversa um pouco mais. Aí quando ele desliga, o pai dele ainda vai falar uma coisa pra ele, assim, tipo, obrigado por ligar, uma coisa, e dá aquele corte, né, na ligação, e aí a gente vai pra aí mais cenas destruidoras, né, que ele chega, vai pro quarto do guri, começa a pensar, começa a refletir, ver as coisas que ele tem no quarto, aquela coisa de que ele tava ali tão perto, mas tão distante das coisas que estavam acontecendo ali naquela comunidade na internet, no que eles faziam na internet, do bullying que ele ganhava em paralelo a tudo isso, que eles nem imaginavam que ele ganhava, porque ele tirava boas notas, era um bom aluno e tal. Sempre tratou bem a irmã e tal, e aí ele vai para aquele quarto, ele começa a imaginar, e aí ele começa a chorar, né? E aí quebra todo mundo, né? Aquela cena quebra todo mundo, que ele enfim, eu vou lembrar aqui, eu vou chorar também, né? Porque não tem mais o que ele fazer. A perspectiva aquela que eu comentei aqui de futuro, ele não existe mais, né? Então a família nunca mais vai ser igual. Não. Eu comentei da questão que eles mudam ali, ou foi na primeira gravação? Mas ele também comenta, né, que mudar de lugar não vai funcionar, não vai resolver, só vai estar fugindo da situação. E se eles mudarem de lugar, as pessoas vão descobrir o que aconteceu com essa família, e aí vai ficar uma situação ainda pior do que eles morarem ali e aí receberem entre aspas, bullying das outras famílias que estão ali e estão pichando a van dele e tal. Enfim, é um momento tenso, é um momento que ele também demonstra toda a fraqueza dele de não poder... De ter culpa, né? Ele se sente absurdamente culpado por tudo que aconteceu. E é para mim o maior aprendizado e todo o raciocínio que a gente teve nesses dias que eu estava assistindo, né? Que não importa o ambiente que a criança tá, claro, isso ajuda a jornada da criança a ir para um certo caminho, né? Mas se a gente, como pais, consegue cativar a criança, estar por dentro de tudo, ser amoroso, né? E não deixar só a criança dentro do quarto jogando videogame, só no celular, ou só lendo também, como era na nossa época, a gente só ficava, às vezes, jogado, escutando música e lendo. Se a gente consegue se aproximar mais e participar e, de repente, levar a criança para ir num evento, né? E a gente consegue, de repente... que a criança se abra mais e que não... que aconteceu no episódio 2 ali com o delegado e com o filho dele, né? Eles não tinham tanto uma proximidade, mas acabaram que... Aquele caso conseguiram criar uma proximidade. Ele conseguiu, né? recriar uma conexão com o filho dele. Eles vão almoçar e ele diz que ama ele e tal. Tem um momento ali importante ali, né, na série toda, que é uma reconexão de um pai e um filho, que sempre falava que ele estava sempre envolvido só com a mãe, e com ele meio que não respeitava, que ele não tinha autoridade também, né? E aí a gente vai para essa volta para a família do Jamie, e ele tá ali completamente em cacos, quebrado em 1000 pedaços, pega a cama dele e ele pede desculpa, né? Aí ele pede desculpa pro ursinho, e eu, desculpa, filho. E aí, mas a gente como pai, a gente é culpado
já por tudo que acontecia ali de frente, porque a gente criou esse caminho, né? Já falando um pouquinho de imagem, né? A gente criou essa realidade alternativa, né? Na nossa linha do tempo, né? E aí, então, cabe nossa responsabilidade para tudo que acontecer, né? Então, ele teve uma vida boa, conseguiu tudo, dar, né? conseguiu dar tudo para a criança, mas essa desconexão criou... Trabalhou demais, né? Eles volta e meia Bem, vocês entenderam. Pontuam, né? Que ele está sempre super dedicado ao trabalho dele, não sei o quê. Eles situam lá na situação que quando ele abriu a firma dele, ele teve que trabalhar mais tempo, tarará. Então eles também dão esse contexto. Então a gente já sabe que o cara estava muito dedicado ao trabalho para sustentar a família. E aí aquela coisa da realidade, que é um passo do quarto dele, estava o filho dele em outro mundo, em outra situação, que ninguém viu, né? E que acontece e pode estar na família de qualquer pessoa aqui no Brasil, também em qualquer classe social. E a gente tem essa questão de que hoje a gente tem um celular, tem um computador, e são coisas muito particulares. Tu abre a tampa do computador, tu navega em 200 abas, tu tá ali conectado com o WhatsApp, com o Discord, com comunidade na internet, com o Instagram, não sei o que. Então, olha a gama de situações que tu tem de comunicação e de recebimento de informação. Mas como é que a cabeça do adolescente está filtrando isso? Como é que eles estão interpretando isso, né? E, bom, quando a polícia invade a casa deles, vão lá, não sabem a senha não sabe a senha do celular, e ele não dá a senha do celular, né? Ali também já é um processo bem marcante, né? O pai e a mãe, um adolescente tem que ter esse acesso, tem que ter lá o aplicativo para espelhar o que ele está navegando, tem que ter o aplicativo para barrar determinados sites, determinadas redes sociais, porque sim, é um papel que o pai precisa fazer, que às vezes a gente pensa que não, porque é muito invasivo, né? Mas a gente tem que estar invadindo esse espaço dentro do nosso núcleo familiar, afinal são nossos filhos, né? E tem que perder quebrar esse paradigma de privacidade, digamos assim, porque tu tem que saber que o adolescente está recebendo, tem que saber o que ele está acessando, né? É muito, muito louco, assim, tem situações de crimes cibernéticos aí que o cara começa a investigar, que as famílias não sabem que a criança está fazendo dentro do quarto, né? Já aconteceu, já presenciei casos de coisas assim, né? Mas vamos lá, Notas para a adolescência. Começa contigo. Eu vou dar nota 4, porque eu poderia dar nota máxima, assim, titubeou. Eu poderia dar nota máxima, assim, porque foi um negócio muito Então marcante, mas eu não vou dar nota máxima, não pela construção da série, não pela plataforma, nada por nada, mas porque, para mim, o período que eu assisti isso foi estranho, assim, né? Eu não consegui assistir tudo de uma vez só, e aí eu fiquei pesquisando nas redes sociais algumas coisas para saber o que tinha acontecido, né? Pra ver se foi atrás de spoilers. Fui atrás de spoilers, não querendo levar spoiler, mas eu queria saber a opinião das pessoas, por que isso começou. E eu liguei rádio, falando sobre isso na rádio hoje. A gente invadiu, na rádio, né? E aí não... Como faziam os aztecas? Foi como faziam os homens antigos. Então, para mim foi estranho, assim, então eu vou dar nota 4. Então, eu quero assistir de novo, porque assim como eu assisti o segundo episódio de novo e gostei mais, eu vou assistir de novo e eu acho que eu vou gostar mais e talvez eu mude a minha nota. Mas por enquanto, nota 4. Eu não maratonei também, eu olhei com uma certa parcimônia, assim, um dia cada um, porque realmente era pesado de assistir, era complicado de assistir. Enfim, a gente quer, quando termina as coisas, a gente quer muito saber o que aconteceu, né? Principalmente eu na minha vã esperança de que o menino fosse inocente. Mas eu gostei não ritmo que eu assisti, assim, para mim foi importante. E eu vou dar nota 5. Não tenho queixas sobre essa série, eu não tenho uma cena que eu não gostei. Se tem alguma coisa que eu não gostei, foi do porteiro lá, que interagiu com a psicóloga, mas ele tá muito no papel. O papel dele era esse, de ser o chato. Mas 5 estrelinhas para tudo que essa série entregou, toda a temática, a questão fora da caixinha, a questão da técnica utilizada, de não ser uma coisa clichê, trivial e que nos entrega tudo de mão beijada. Excelentes atuações, então assim, realmente não tenho nada para dizer, putz, não gostei disso, putz, podia ter sido diferente, não. Tudo que eu achei que podia ser diferente são minha
minha mente cinéfila dos clichês e das caixinhas que a gente já tem e os conceitos pré-definidos para achar que poderia ser. E quebrou todas elas e então por isso 5 estrelinhas para a adolescência. E você... O que você achou? Você gostou dos nossos comentários? Achou que a gente foi totalmente sem noção falando desses assuntos? Eu acho que a gente não tem propriedade nenhuma para falar disso. A gente tem autoridade zero aqui como teóricos ou como professores ou pedagogos, só o que a vida nos ensinou. Só o que a vida nos ensinou. Coloque aqui nos comentários aqui, deixa o like aí também, coloque nos comentários, compartilhe aí se você não... Compartilhe e discuta com a gente aqui se você não gostou. Pode me xingar, não tem problema. Chama nas redes sociais. Chama nas redes sociais, aí os contatos estão aqui embaixo. E aí a gente... eu queria falar que também que eu tô esperando, como foi um negócio bem feito, provavelmente a Netflix vai mexer os pauzinhos para fazer uma segunda temporada, né? Eu acho que sim. Espero que seja uma outra história, mas de repente nem sempre em plano de sequência, mas com o mesmo tema, assim, porque é um tema que vai ser recorrente. Eu acho que a série poderia ter sido lançada até antes. E não é apelativo, né? Não é apelativo, né? Lembra do 30 Reasons Why? Nossa, super importante debater, mas era apelativo, né? Era clichê, era mal interpretado, tinha essas bizarrices assim, mais adolescentes ali. E na segunda temporada, eu espero então que saia uma segunda temporada, talvez com outra história, mas se for a mesma história, que mostre os alienígenas que tomaram conta do corpo do menino. Não, esse plot twist não pode acontecer. Essa série tem que continuar de forma de antologia, com outra família, com outras situações, outras questões que a gente não está enxergando como pai, como pai, como cidadão, enfim. E importante também, porque eu imagino que tendo esse lastro, esse exemplo da série, eu vá tentar saber definir como isso vai acontecer na minha vida no futuro próximo com os meus filhos, né? Se vai dar certo ou não, não sei. Mas vai ser outra coisa, vai ter outra tecnologia, vai ser sei lá. Mas eu vou tentar estar mais vigilante para essa situação. E acho que esse é um grande ganho também que a série nos traz. E é isso. Comenta aqui com a gente, deixe seu like, assina o canal, acione o sininho. Siga a Vigília nas redes sociais, porque você sabe, a Vigília não para.